Te convido a assistir esse conteúdo até o final e receber essa mensagem que, se for colocada em prática, irá transformar sua vida. A noite e o campo de batalha interno. A madrugada é o território mais sensível para uma mente inquieta. Quando as luzes se apagam e tudo ao redor mergulha no silêncio, o que está dentro de nós começa a gritar. É nesse instante que a alma ansiosa revela seus segredos mais sombrios. Se você já acordou às 3 da manhã com o coração acelerado e pensamentos fora de controle, então este conteúdo é um chamado direto ao seu espírito. Não estamos falando apenas de insônia. Estamos falando de um combate invisível, onde a guerra acontece entre o travesseiro e a consciência. E nessa batalha, não é um comprimido que salva, nem uma técnica milagrosa. A verdadeira saída está codificada em um princípio esquecido, um segredo antigo, escondido num dos textos mais subestimados da Bíblia, o Salmo 3. Esse salmo não é só uma prece. É uma senha espiritual, uma chave energética, um mapa que, quando compreendido com profundidade, pode aquietar as tempestades internas e reestruturar sua confiança a partir do invisível. E aqui vai um detalhe crucial: poucos enxergam esse salmo como ele realmente é, porque quase ninguém lê com os olhos da alma. Napoleon Hill, em seus estudos sobre a mente humana, dizia que somos perseguidos por dois grandes medos, o da escassez e o do julgamento. E é durante a noite que esses dois se unem, como fantasmas silenciosos, tentando nos convencer de que não somos bons o bastante, que vamos falhar, que seremos esquecidos. É por isso que, para muitos, dormir se torna uma tarefa difícil. A respiração pesa, o corpo tensiona, e o pensamento se torna um labirinto. Hill também afirmava que nossos pensamentos mais repetidos se tornam ímãs, e se esses pensamentos estiverem encharcados de medo, acabamos atraindo exatamente aquilo que mais tememos. É por isso que a madrugada é tão perigosa, porque ela amplia o foco no que nos falta. E o foco no que falta é terreno fértil para escassez emocional, mental e espiritual. Mas, e se esse mesmo horário pudesse ser ressignificado? E se, ao invés de sucumbir às vozes da dúvida, você pudesse se levantar por dentro como alguém protegido por um pacto invisível com o alto? O Salmo 3 e a primeira virada espiritual. O Salmo 3 começa com uma frase que muitos ignoram, mas que carrega uma potência vibracional extraordinária. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Isso não é apenas um lamento. É o reconhecimento de uma realidade espiritual. É o primeiro passo da cura, admitir o campo de batalha. Dar nome à sombra. Encarar o que nos persegue. Quando você reconhece a dor, ela começa a perder o controle sobre você. A consciência dissolve a névoa. E então, algo muda. O salmista continua: Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, minha glória, e o que exalta minha cabeça. Aqui está a chave. Ele não está apenas pedindo ajuda. Ele está assumindo uma identidade espiritual. Ele declara que está cercado por uma proteção invisível, um campo energético que não se vê, mas que se sente. Esse é o ponto em que muitos falham, acham que precisam ver para crer. Mas como ensina Joe Dispenza, a mente não distingue aquilo que é real daquilo que é vividamente imaginado. Se você sentir com profundidade, o corpo começa a responder como se aquilo já fosse verdade. O Salmo 3 não é sobre suplicar socorro. É sobre assumir posição. Tomar posse da proteção divina antes mesmo de vê-la se manifestar. Essa é a primeira grande chave contra a ansiedade noturna, a troca de identidade. Você não é o ansioso esperando ser salvo. Você é o filho acolhido, sustentado, protegido por algo muito maior. E como se isso já não fosse suficiente, o salmista revela a segunda virada espiritual. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse versículo é uma revolução disfarçada de simplicidade. Dormir, nesse contexto, é mais do que repouso físico. É rendição espiritual. Deitar é soltar o controle. Dormir é confiar. Acordar é renascer. O salmista está dizendo: mesmo com inimigos ao meu redor, eu dormi. E se acordei, é porque fui sustentado. Isso não é poesia, é neurociência espiritual em ação. O Dr. Bruce Lipton explica que o momento antes de dormir é quando o subconsciente está mais receptivo. O que você sente e declara nesse estado molda o campo que te rodeia. Uma seguidora chamada Helenice compartilhou algo poderoso. Ela sofria crises de pânico há anos. Numa madrugada particularmente difícil, ao invés de lutar contra o medo, ela fez algo diferente. Leu o Salmo 3 em voz alta, com a mão no coração. Dormiu profundamente. Nos dias seguintes, repetiu o ritual.
Não foi mágica. Foi realinhamento. Hoje, ela afirma com serenidade: minha alma aprendeu a confiar no escudo invisível. E você também pode. Agora mesmo, respire fundo, feche os olhos e diga com convicção: mesmo em meio ao caos, eu sou sustentado. Sinta o que essas palavras fazem com seu corpo, com sua mente, com sua alma. Não são apenas frases. São códigos, senhas, portais. A confiança silenciosa e a prática da entrega. Agora imagine. Cada noite é como atravessar um deserto invisível. Tudo à sua volta parece seco, parado, suspenso no tempo. Mas dentro de você, há uma fonte secreta que continua jorrando. Essa fonte se chama confiança. Não é uma confiança barulhenta, baseada em garantias ou resultados imediatos. É uma confiança sagrada, quieta, quase imperceptível, mas inabalável. David Hawkins dizia que o verdadeiro poder não precisa gritar. Ele não se impõe. Ele simplesmente vibra, em silêncio. O salmista compreendia isso. Por isso, diante da ameaça, ele não reagiu com violência, desespero ou luta. Ele descansou. Porque sabia, a verdadeira vitória não está no esforço, está na entrega. Quantas vezes você tentou vencer a ansiedade com força? Quantas técnicas você testou, vídeos assistiu, promessas fez para si mesmo, dizendo que dessa vez vai passar? E mesmo assim, quando a madrugada chega, aquele velho aperto no peito retorna, como um visitante que conhece o caminho secreto até a sua alma. Mas talvez você nunca tenha tentado o que o salmista fez: declarar sua vitória antes de vê-la. Não por negação, mas por convicção. Napoleão Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele também advertia: isso exige um tipo de fé que transcende o lógico. Essa fé é a que o Salmo 3 nos ensina. Observe o padrão secreto. O salmista reconhece o medo. Depois, ativa o escudo. Em seguida, declara o descanso. E então, vem a vitória. Ele encerra o salmo assim: a salvação pertence ao Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Essa frase é a síntese de tudo. A salvação, a paz, a cura, o alívio, não vem da força humana. Ela está além. Ela vem do alto. E quando ele declara isso, ele não está desistindo. Ele está se rendendo à força invisível que governa tudo. Neville Goddard ensinava que o segredo da manifestação não é desejar. É sentir como se aquilo que você quer já fosse real. Então eu te pergunto: qual é o seu desejo agora? Paz? Descanso? Silêncio interior? Então, sinta como se a paz já estivesse aqui. Sinta como se o seu corpo já estivesse relaxado. Respire isso. Não como uma técnica, mas como um ato de fé. Hoje, escreva, no altar secreto da sua alma: mesmo quando tudo parece desmoronar, há um escudo ao meu redor. Deixe essa frase se tornar uma âncora, um código, uma senha espiritual que você pode acessar sempre que o medo tentar entrar pelas portas secretas da madrugada. E se, em algum momento, você se esquecer disso, volte, mas não o leia como um texto religioso. Leia como uma carta escrita pela sua própria alma, do futuro, chamando você de volta para casa. Neurociência espiritual e reprogramação noturna. A ansiedade noturna, na verdade, é o eco daquilo que não resolvemos enquanto o sol ainda brilhava. Enquanto muitos tentam silenciar esse eco com distrações, o Salmo 3 propõe outra saída: tornar-se inviolável por dentro. Napoleão Hill dizia que a mente humana é como um solo fértil. Ela não decide o que vai crescer, ela apenas manifesta aquilo que foi plantado. Se você planta dúvida, colhe angústia. Mas se planta confiança, mesmo em meio à escuridão, a colheita será paz. Isso não é apenas metáfora. Isso é ciência espiritual. Joe Dispenza comprova. Quando você ensina o seu corpo a sentir emoções elevadas, mesmo em meio ao medo, você reprograma a resposta automática do seu sistema nervoso. E o Salmo 3 é exatamente isso: um campo de treinamento emocional, onde aprendemos a reagir diferente, mesmo diante dos mesmos gatilhos. Veja, o salmista não nega o medo. Ele não finge que os inimigos sumiram. Ele apenas escolhe não obedecer à narrativa do pânico. Ele redireciona o foco. E esse redirecionamento é a segunda grande chave da cura: conduzir intencionalmente a sua atenção. A neurociência comprova: seu cérebro só consegue manter foco profundo em uma coisa de cada vez. Quando você escolhe afirmar:
Tu és o meu escudo. Você está desligando o circuito da ansiedade e ativando um novo programa de fé. Mas isso não se faz uma única vez. É um treino. É uma reprogramação. É um ritual vibracional. E é aí que entra uma prática antiga, quase esquecida: a visualização ativa antes do sono. Não é apenas imaginar o que você quer. É visualizar quem você já é com aquilo. Agora, feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine-se deitado em paz. Sinta uma presença suave envolvendo seu corpo, como se Deus mesmo estivesse te cobrindo com um manto invisível. E essa presença sussurra: você está seguro. Você está sendo cuidado. Você pode dormir. David Hawkins nos lembra que rendição não é desistência. Rendição é parar de lutar contra o que não se pode controlar e começar a investir energia na única coisa que você pode transformar: sua vibração interior. Um empresário chamado Rafael, depois de anos lidando com crises de pânico, descobriu isso na prática. Ele não usou o Salmo 3 como uma oração tradicional. Usou como um decreto. Ficava em pé à noite, olhos fechados, e declarava cada versículo em voz firme, como quem ativa um código. Depois, sentava em silêncio por 5 minutos e se visualizava envolto por uma luz dourada. Nos primeiros dias, nada mudou. Mas na segunda semana, ele teve sua primeira noite de sono profundo em meses. Sem remédios. Hoje, seu ritual virou pacto. E você também pode fazer o seu. Antes de dormir, respire 3 vezes profundamente. Depois, diga em voz baixa: mesmo que muitos se levantem contra mim, eu sou sustentado por uma força invisível. Em seguida, feche os olhos. Não tente controlar. Apenas confie. Porque a ansiedade noturna não é um inimigo a ser combatido. É uma bússola desorientada, pedindo um novo norte. E o Salmo 3 é esse norte. Não se trata de vencer o medo. Trata-se de preencher tanto espaço interno com fé, que o medo não encontra mais onde morar. Testemunhos, transformações e o escudo invisível. Se isso já tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu sou amparado. Eu sou blindado. Eu sou renovado. Porque quando muitas almas declaram a mesma verdade, a vibração coletiva se fortalece. E o que parecia só uma frase, se torna um campo de cura. Existe um momento sagrado entre 3 e 4 da manhã, quando o mundo lá fora dorme e o seu mundo interior desperta. Pode vir como um pensamento obsessivo, uma inquietação sem nome ou um aperto no peito que parece não ter fim. Mas esse momento não é aleatório. Napoleão Hill chamava de a hora espiritual do silêncio. É nesse intervalo que o subconsciente está mais acessível, tanto ao medo quanto à fé. O que você alimenta nesse instante vai direto para as raízes da sua alma. Por isso, o Salmo 3 é tão poderoso à noite, porque ele não fala com a mente racional, ele fala direto com a essência do seu ser. Aqui entra a terceira chave da cura: o alinhamento espiritual antes do sono. Bruce Lipton mostrou em suas pesquisas que, ao adormecer, o cérebro entra em estado teta, o estado ideal para reprogramação profunda. É ali que as declarações se tornam comandos. É nesse instante que os códigos espirituais mais verdadeiros se instalam no corpo. Por isso, escolha dormir com um decreto, não com preocupações. Escolha terminar o dia com um código, não com um caos. Feche os olhos agora e diga: Tu és o meu escudo, minha glória, e o que levanta a minha cabeça. Repita até que o corpo acredite, até que a alma relaxe, até que o medo não encontre mais lugar para se esconder. Rhonda Barney dizia: o sentimento é o segredo. O que você sente com intensidade suficiente se torna realidade. O salmista sabia disso. Ele não apenas declarava, ele sentia. Por isso descansava. Por isso acordava sustentado. Isadora, uma mulher do interior da Bahia, nos escreveu uma carta à mão. Ela dizia: fui criada no medo. Vivia com ansiedade e dúvidas. Mas um dia, no silêncio da madrugada, li o Salmo 3 com lágrimas nos olhos. Não pedi nada. Só disse: Tu és o meu escudo. E naquela noite, dormi em paz pela primeira vez. Ela não foi curada porque o mundo mudou. Ela foi curada porque ela mudou por dentro. A alma encontrou seu ponto de descanso. E o medo perdeu o trono. Agora eu te pergunto: quem você se torna quando sabe que está protegido? Não pense. Sinta. A alma não precisa de provas. Ela só precisa de presença. E se tudo que você levar daqui for esta frase, já terá valido.
Mesmo quando tudo me cerca, há um escudo ao meu redor. Essa é sua senha, seu código, seu mantra. Repita isso até sua mente aceitar, até seu corpo responder, até sua alma, enfim, descansar. A ansiedade noturna tem um jeito silencioso de se instalar. Ela não grita, ela sussurra. Vai ocupando espaço até se tornar um ambiente interno. Mas esse ambiente pode ser reconfigurado. O Salmo 3 é uma tecnologia espiritual. Cada palavra é uma chave. Cada versículo, um portal. E há um, em especial, que carrega um poder oculto. Não temerei 10 milhares que se levantem contra mim. Esse número é simbólico. Não importa quantos são. Importa a frequência da declaração. Neville Goddard dizia: não é o pensamento que cria. É o sentimento que acompanha o pensamento. O salmista está dizendo: mesmo cercado, eu não temo. Por quê? Porque o escudo já está ativado. Aqui entra a quarta chave da cura: a substituição da narrativa interior. A mente ansiosa conta histórias sombrias. Você vai fracassar. Você não vai suportar. Algo terrível vai acontecer. Mas o salmista conta outra história. Eu sou sustentado. A salvação já chegou. O medo perdeu o controle. Faça isso também. Escreva: qual é a história que minha mente conta quando estou com medo? Depois escreva abaixo: qual é a história que minha alma quer me contar agora? Você vai ver. Existe uma voz mais suave, mais firme, mais verdadeira. Ela não grita. Ela sussurra. Mas muda tudo. Napoleão Hill dizia: todo homem carrega dentro de si o poder de transformar sua realidade, se transformar sua mente. Mas esse poder precisa ser ativado todos os dias, especialmente nas horas mais vulneráveis. E nenhuma hora é mais vulnerável do que a madrugada. Por isso, visualize agora você deitado, quarto em silêncio. Uma luz sutil, não uma luz física, mas a luz da consciência, te envolvendo por inteiro. Cada pensamento, cada medo, cada tensão. E você sussurra: eu não temerei. A paz ao meu redor. A proteção dentro de mim. Essa não é apenas uma frase. É uma realidade que você escolhe habitar. Carolina, uma terapeuta, compartilhou o caso de uma paciente com transtorno de ansiedade generalizada. Depois de tentativas com remédios, retiros, terapias, nada fixava. Até que, em uma sessão, ela leu o Salmo 3. Pela primeira vez, ela sentiu. Não entendeu, sentiu. E naquela noite, pela primeira vez, dormiu em paz. A ansiedade não sumiu de imediato, mas perdeu a força. E depois, perdeu a forma. Porque é isso que acontece quando você ativa o código certo. A dor pode até visitar, mas ela não encontra mais onde morar. Joe Dispenza explica: você não espera se sentir seguro para confiar. Você confia até se sentir seguro. Essa é a virada. Antes de dormir hoje, escreva à mão: mesmo cercado de dúvidas, eu sou sustentado por uma certeza maior. Dobre esse papel. Coloque ao lado da cama. Durma com essa vibração ao seu lado. David Hawkins dizia: o corpo responde à verdade com alívio. Quando você acessa uma afirmação verdadeira para sua alma, o corpo relaxa. Talvez essa seja a sua verdade hoje. Você não está quebrado. Você está despertando. Você não está à deriva. Você está sendo guiado. Você não é ansioso. Você está em transição. E quando essa transição se completa, a ansiedade perde o sentido. Ela se dissolve. Volta para o nada. E o que fica é você, com sua alma em paz, com sua mente em ordem, com o Salmo 3 pulsando dentro do peito. Porque um dia você vai perceber: a verdadeira batalha nunca foi com o mundo lá fora. Foi com o mundo aqui dentro. E nas madrugadas mais escuras, quando o silêncio de fora amplifica o barulho de dentro, o Salmo 3 se torna sua porta de saída. Não para quem você era, mas para quem você já é, e estava apenas adormecido. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa frase não está no futuro. Está no passado. É um decreto. A estabilidade já é sua. A paz já foi liberada. O descanso já começou. Napoleão Hill escreveu: desejo ardente unido à fé elimina o impossível.
E agora você tem os dois. Desejo por paz. Fé no amparo. Isso é mais do que uma mensagem. É um renascimento silencioso. E se essa verdade tocou sua alma hoje, escreva nos comentários. Mesmo quando tudo me cerca, há um escudo ao meu redor. Para que mais almas leiam. Para que mais noites sejam curadas. Para que mais pessoas se lembrem. O Salmo 3 não é apenas uma oração. É um retorno para casa. É o código de quem, mesmo no escuro, nunca esteve sozinho. Este é o canal Transforme Agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com a pessoa que você ama e quer vê-la bem. Te desejo paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.